Então, continuando aqui, que o vídeo havia sido cortado. Questão 4. No início do texto, o cronista diz que vai narrar um ocorrido já contado por ele várias vezes. Letra A. Por que ele insiste em contar esse fato? Então, como ele falou, é uma narrativa que ele já repetiu várias vezes, não é a primeira vez que ele está contando. Então, entende-se que foi uma situação que marcou muito o narrador, no caso o personagem. Por isso que ele insiste em contá-lo várias vezes, né? Letra B. O que isso revela sobre a relação dele com a velhice? A gente entende pelo texto que a partir do momento em que ele percebeu que as pessoas o tratavam como idoso, ele já se sentiu incomodado. Então, a relação dele com a velhice não é uma relação boa, né? A velhice o incomoda, faz com que ele se sinta desconfortável, né? Isso aí já fica bem claro. Que trecho deixa evidente que o cronista não se sentia um idoso? Então, vamos voltar aqui no texto para a gente identificar. Voltando aqui no texto, lá no primeiro parágrafo, quando ele começa a narrar a história, ele fala o seguinte: dei-me conta de que estava velho cerca de 25 anos atrás. Já contei o ocorrido várias vezes, mas vou contá-lo novamente. Era uma tarde em São Paulo. Tomei o metrô. Estava cheio. Segurei-me no balaústre sem problemas. Eu não tinha dificuldade de locomoção. Então aqui já fica evidente o quê? De que ele não se sentia com um perfil de idoso, de velho, que era o que as pessoas enxergavam nele. Então ele já deixa bem claro, ó, sem nenhum problema ele se segurou no balaústre e também não tinha dificuldades de locomoção. Então nesse trecho já fica evidente o quê? Que ele não se sentia idoso, não se sentia velho. Então vocês podem transcrever aquele trecho ali na letra C, lembrem-se de colocar entre aspas, tá? Questão 5, releia um trecho do texto. Letra A. Como o cronista se sentiu ao descobrir que a troca de olhares tinha uma intenção diferente do que ele estava esperando? Então, ele percebeu que as pessoas o consideravam um idoso, um senhor, né, mais velho, e nesse momento ele se sentiu o quê? Com raiva, né? Ele se sentiu humilhado, apesar de que precisou disfarçar, né? Que ele estava descontente, que ele estava insatisfeito, que ele estava decepcionado, mas era assim que ele se sentia, né? Ele se sentiu humilhado e com raiva da situação que ele estava passando. E por que ele se sentiu assim? Por que ele se sentiu humilhado? Por que ele se sentiu com raiva? Porque até aquele momento, na cabeça dele, a moça que o observava, ele pensou que ela o achava bonito, que ela estava o admirando. E ele não se via como idoso até aquele momento. Então ele se sentiu decepcionado, né? Porque na cabeça dele ele pensava que a moça o achava bonito, mas na verdade não era isso. Por isso que ele se sentiu humilhado e ficou com raiva da situação. Além do encontro com a moça no metrô, questão 6. O cronista expõe outra situação que acabou evidenciando que ele era um idoso. Na letra A ele pergunta que situação foi essa. Vamos voltar lá no livro, na história, para encontrar. Aqui na página 37, no primeiro parágrafo, fala: aconteceu faz mais ou menos um mês. Era festa de aniversário da minha nora. Então, nesse outro fato narrado aqui, ó, que está se referindo ali na questão 6, letra A. E de que forma ela se diferencia da primeira situação exposta? Vamos voltar lá. Então, ele narra aqui alguns fatos semelhantes, né? Em que as pessoas avaliam ele pela idade e tudo mais. E ainda assim, mesmo sendo um fato mais recente que o anterior, ele continua se sentindo incomodado com essas situações. Ele continua se sentindo incomodado por as pessoas o tratarem como um idoso, né? Como uma pessoa bem mais velha, tendo todos aqueles cuidados que são dirigidos a uma pessoa idosa, né? Então, por mais que são fatos mais recentes, que já se passou um tempo daquela outra situação lá no metrô,
isso continua incomodando ele. Na questão 7 fala o seguinte, releia o seguinte trecho do texto. Idoso é a palavra de fila de banco e de fila de supermercado. Velho, ao contrário, pertence ao universo da poesia. Letra A. O que ele quis dizer com essa explicação sobre os termos idoso e velho? Então, ele meio que quer dizer que idoso é uma palavra para amenizar o impacto da palavra velho. Tipo assim, uma maneira mais agradável de dizer que a pessoa está velha. Então, ele prefere mesmo que se utilize a palavra velho, que ela acabou se tornando mais sutil do que a palavra idoso. Que por as pessoas terem substituído essa expressão velho por idoso para se tornar mais ameno, né? Como se fosse um eufemismo. Então ele acabou criando uma aversão a essa palavra. Então ele prefere que utilize velho mesmo. Na letra B ele pergunta de que forma ele justifica sua preferência pelo termo velho. É tanto que ele diz, né, que velho pertence ao universo da poesia. É quando ele menciona o livro O Velho e o Mar, né? Então ele acha uma expressão, uma palavra mais poética do que idoso. Então ele usa o exemplo desse livro. Que outra expressão também causa insatisfação nele? Na letra C pergunta. É a expressão melhor idade, né? Então melhor idade, idoso são palavras que causam incômodo nele porque tentam melhorar a expressão velho, que a pessoa tá velha. É como se estivesse tentando abafar, entendeu? A realidade. Então, a palavra melhor idade também causa incômodo nele, que ele fala que são palavras, expressões usadas nos alto-falantes nos aeroportos, né? Aqui, ó. No último parágrafo da crônica. Na questão 8, ele fala o seguinte, ao longo do texto, ao comentar sobre as diferentes situações que passou, o cronista apresenta diversos questionamentos. Letra A quem ele se dirige ao fazer essa pergunta? Então, quando ele faz esses questionamentos, é como se ele estivesse se dirigindo ao próprio leitor da crônica, né? A quem está lendo a crônica. A B, com que intenção ele faz isso? Então, quando o autor de uma narrativa, de um texto, seja ele qual for, faz questionamentos dirigidos ao leitor do texto, no caso ao leitor da crônica, é uma intenção de aproximar o leitor do texto, de fazer com que haja indiretamente uma interação dele, de forma que leve ele a refletir sobre o assunto que está sendo tratado ali na crônica. Então, meio que atrai o próprio leitor ao texto, faz com que ele participe do texto, mesmo que indiretamente. Questão 9. Em sua opinião, qual foi o objetivo do autor ao escrever essa crônica? Então, vocês deveriam falar a opinião de vocês, né? Mas eu, particularmente, acredito que ele quis mostrar, de certa forma, divertida, enfim, até mesmo irônica, né? Essa questão de como as pessoas mais velhas lidam com essa fase da vida, né? Quando elas se percebem idosas, se percebem que chegaram na velhice, como elas lidam com isso. Então ele apresentou isso de uma maneira divertida, né? Narrando situações do cotidiano dele. Na questão 10, pergunta onde essa crônica foi publicada? E além desse veículo, onde mais podemos encontrar crônicas? Então, aqui, ó, a gente consegue ver na referência aqui do texto, na fonte. Aqui, ó, foi publicado na Folha de São Paulo, tá? 27 de maio de 2008, foi publicado aqui, certo? E encontra-se também no site da Folha Digital, certo? Então, foi publicado no site desse jornal. E aonde mais podemos encontrar essa crônica? Essa resposta vem logo abaixo, certo? Nesse quadradinho amarelo aqui. Então, textos desse gênero podem ser publicados em livros, jornais, revistas, em sites e blogs. Então, a resposta de vocês poderia ser essa que está aqui no quadradinho amarelo. Questão 11. Em alguns trechos da crônica aparecem palavras no diminutivo. Em que trechos essas palavras aparecem? Então, aqui, ó. Cadê? Vamos encontrar aqui, ó.
Aqui, ó. Não fique assentadinho aí. Mas que bonitinha. Certo? No diminutivo. Tá? Vocês podem até escrever essas expressões aí entre aspas, tá? Não fique assentadinho aí e mais que bonitinha. Não se esqueçam, sempre ponham aspas, tá? Letra B. Que sentido o uso dessas palavras expressam nos casos narrados? Então, se tratando, vamos olhar o contexto, certo? Se tratando aqui na primeira situação, né? Mas ela, delicadíssima, me disse: não, fique assentadinho aí. Então, a pessoa ela não falou com desprezo, ela estava falando com, apesar dele ter ficado insatisfeito com a situação.